o Marcelo já falou sobre o rolê, algumas pessoas já assistiram, foi bem legal. E hoje o Marcelo vai falar um pouquinho sobre preconceito linguístico. Eu vou falar aqui, o título da fala dele é A Língua Refletida nos Segmentos Sociais. Preconceitos Linguísticos do Português Brasileiro. O Marcelo, ele é formado em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem mestrado e doutorado na área de Estudos da Linguagem, também pela URGS. Ele é professor do Colégio de Aplicação da URGS e o interesse dele é nos temas de letramento, avaliação em língua portuguesa, linguística sistêmico-funcional e educação linguística. E o Marcelo também... Peraí que tem gente... Marcelo também, então, como estuda a linguagem, ele é se interessa muito por essa questão do preconceito linguístico e vai falar também sobre algumas expressões e gírias, né, Marcelo? Isso. E também é um grande amigo meu que eu adoro. Queria agradecer, Patrícia, ao ICUB e a ti, em especial pelo convite, pela confiança de poder fazer essa fala mais uma vez, fazendo essa parceria. Dizer que eu fico muito feliz em estar falando para estudantes de português como língua estrangeira. Já estive já estive no Uruguai. É um país que eu tenho um carinho imenso, né? Estou planejando com a Paty já uma volta nas férias, então sempre é bacana poder trocar essa ideia. E já de início, eu queria falar para vocês, então, que a minha apresentação está relacionada, obviamente, né, à minha visão sobre a língua, enquanto linguista, mas também alguém que aprendeu espanhol, porque eu tenho formação, né, como a Patrícia falou, a graduação em Letras Português e Espanhol, e eu penso assim, se eu estivesse ouvindo alguém falar, eu gostaria de aprender alguma coisa do que as pessoas estão fazendo e falando, né? Então, a minha fala, ela busca, na realidade, trazer tanto concepções e uma visão da linguística sobre a língua, principalmente as questões que envolvem variação linguística e preconceito linguístico, mas também, digamos assim, novas palavras e termos. Paty, para apresentar, eu tenho que clicar onde aqui para achar? Onde diz, não sei se está em inglês ou em português, mas tem um lugar que diz Share Screen. Share Screen. Esse. Tá. E daí tu seleciona a tua tela. Tem que estar com a apresentação aberta. Ah, tá. Beleza. É que cada plataforma é de um jeito, né? No Meeting tu pode... Vou fazer isso, só um pouquinho. Tranquilo. E também eu esqueci, eu queria também te agradecer, Marcelo, por estar aqui com a gente hoje. Mais uma vez. Será que agora eu vou conseguir? Vamos ver. Ou se não, me manda e eu compartilho. Tá, calma aí, deixa eu ver. Tá, eu vou... Apareceu. enxergar vocês. Tá, já entendi como funciona. Sim, tu consegue nos enxergar também, né? Sim, eu vou diminuir. Isso é mais legal, porque no Meet não dá para fazer isso. Não dá. A gente fica falando meio que sozinho, né? Uhum. Tá, então vamos lá. Qualquer coisa, se eu não estiver me vendo ou falando, comenta, tá, Paty? Pode ser? Tá. Tá bom. Agora tá tranquilo. Então, a minha fala, eu tenho o título, né? A língua refletida nos segmentos sociais, preconceitos linguísticos do português brasileiro. Então, eu pretendo na conversa, porque é uma conversa que eu pretendo ter com vocês hoje, falar um pouquinho sobre as noções, né, de sociolinguística, na qual os conceitos de variação linguística, preconceito linguístico e português brasileiro são muito caras, né? Como a Patrícia falou, eu também sou professor, eu dou aula de língua portuguesa no Colégio de Aplicação da URGS. A URGS é uma universidade federal que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e dentro dela existe uma escola, né? Ou seja, existe o segmento superior, de ensino superior, onde as pessoas podem fazer graduação, inclusive a Patrícia e eu somos formados pela URGS, mas também tem a parte do ensino de educação básica, né? Então, o Colégio de Aplicação é uma unidade dentro da universidade
que trabalha com o ensino fundamental, o médio e a educação de jovens e adultos, que aqui no Brasil tem a sigla de EJA, né, que é muito famosa. Eu queria começar falando para vocês, né, uma frase ou melhor, uma reflexão que me chama muito a atenção do Labov. O Labov, ele é sociolinguista, considerado o pai da sociolinguística, e ele diz o seguinte, em suas reflexões: existe muito tempo ao termo sociolinguística, pois ele implica que possa haver uma teoria ou prática linguística bem-sucedida que não seja social. Então, essa primeira reflexão do Labov, ela me agrada muito, porque me faz pensar justamente nisso. Eu acho que a gente não tem como ter uma concepção linguística e de língua, de estudo da língua, sem considerar a questão social, ou seja, aquela fala inserida em determinado meio. Então, é muito sobre isso, na realidade, obviamente, no caso do português brasileiro, que eu venho conversar com vocês hoje. Inicialmente, eu queria apresentar para vocês dois personagens, né? E agora eu vou falar um pouquinho mais daquilo que eu tenho mais experiência, né? Por ser gaúcho, por ser porto-alegrense e brasileiro, obviamente, existem vários personagens míticos, assim, criados principalmente em programas de humor, que buscam, digamos assim, satirizar a imagem do gaúcho. Eu não sei se no Uruguai isso é comum, Patrícia, tu pode até confirmar, mas existe aqui dentro do Brasil, né, muitos comentários, por exemplo, a respeito da sexualidade do gaúcho. Se brinca muito com a questão da virilidade do gaúcho, né, questionando, inclusive, a virilidade, né, e há brincadeiras, inclusive, em torno dessas questões. E dois humoristas, né, um falecido já, que é o Chico Anísio, que tem vários personagens, na realidade, ele cria uma personagem especial, chamada Salomé. A Salomé é uma senhora de Passo Fundo que conversa com o presidente, se eu não me engano, Jânio Quadros, né? Então é muito antigo, na realidade, essa conversa dela. E aí o Chico Anísio, ao fazer essa sátira da Salomé, ele se vale, por exemplo, de expressões e do jeito, né, entre várias aspas aqui, porque a gente sabe que não pode dizer, por exemplo, que uma pessoa fala necessariamente de determinada maneira quando a gente fala em variação linguística. Então, isso é importante já sinalizar na realidade. Se eu considero os diferentes falares do português, eu não posso dizer, por exemplo, que todo gaúcho fala de determinada maneira, porque vai haver vários condicionantes, vários fatores que vão fazer as pessoas utilizarem determinada variação frente a outra. Então, a Salomé, ela seria a típica personagem de sátira do gaúcho, né? Falando tchê, barbaridade, aquele nhé que a gente faz principalmente aqui em Porto Alegre, né, bem puxado, inclusive, enfim, outras palavras também, né, forçando o R na hora do falar, né, então ela fala falar, por exemplo, né, para, digamos assim, aproximar. A gente sabe que o Chico Anísio é nordestino, mas ele, dentro, né, da sua especialidade como humorista, acaba satirizando o gaúcho através da fala da Salomé. Atualmente, nós temos o Gaúcho da Fronteira, aqui no Rio Grande do Sul também, que é um símbolo, digamos assim, do humor gaúcho, que vai fazer várias sátiras ao falar gaúcho, mas também a sua cultura. Então, vai ter sátiras de músicas, né, que buscam trazer um pouco da vertente da cultura gauchesca, né, para dentro da sua música. Então, se a gente for parar para observar, seja Salomé, seja Gaúcho da Fronteira, independente das caracterizações que a gente observa aqui, por exemplo, né, Salomé é uma senhora ali, e o Gaúcho da Fronteira com a sua cuia, bigode, essa vestimenta que a gente aqui no Rio Grande do Sul costuma identificar como gaúcho, é na fala que a gente consegue dizer que sim, ele está satirizando um gaúcho, né? Porque seria muito estranho, por exemplo, o gaúcho da fronteira utilizar, digamos assim, um sotaque nordestino para falar. Então, a fala, na realidade, ela acaba dando esse viés de estereótipo linguístico. Dando seguimento a isso, e falando aqui em particular, queria falar para vocês, né? Eu trago o exemplo do Rio Grande do Sul porque está mais próximo a mim, mas isso que eu falo do Rio Grande do Sul a gente encontra em outras regiões. Acho que porque no Rio Grande do Sul tem uma fala muito marcada e todo um estigma dentro do Brasil para falar do gaúcho, a questão da virilidade também, a gente encontra muito essas questões de humor que envolvem, digamos assim,
o fenótipo gaúcho. Aí eu apresento para vocês aqui uma tirinha do Hadid. O Hadid, ele cria o personagem Iote. O Iote, pessoal, é aquele personagem que está ali no canto meio aqui à direita, que tem um bigode e está carregando um espeto com coraçõezinhos ali. Então, vejam, o filho do Iote fala: então, posso fazer a reunião da causa animal aqui em casa? Aí a mãe dele responde: claro, vou preparar unas coça. Aqui já é importante. A mãe dele fala unas coça porque ela é descendente de italianos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito forte a questão da descendência italiana, principalmente na região da Serra, né, que é onde o cartunista Hadid produz. E aí a gente vai perceber que a fala de alguns dos personagens traz, digamos assim, esse dialeto, né, brasileiro e italiano. E aí, na sequência, fiz uns coraçãozinhos, se quiserem ir aperitivando. Então, a gente tem uma sátira aqui, tanto a questão da causa animal, né, de não se alimentar com animal, mas o iote também, se vocês forem observar ali, ele representa essa imagem que a gente tem, ou melhor, reproduz, porque não é todo mundo, do descendente de italiano, aqui chamado de gringo, né? A gente sabe também que o gringo tem essa definição para o estrangeiro, por exemplo, o americano, enfim, né, o europeu, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de gringo esse descendente de italiano que tem essa característica assim mais rude, por exemplo, né? Então, o Hadid, ele é alcoólatra, ele é grosso na fala, né? Então a gente percebe que inclusive isso acaba se refletindo na maneira dele se comunicar. E aí a gente vê o espanto, né, dos amigos do filho do Hadid quando o pai chega com os coraçõezinhos de galinha no espeto. Vejam que o coraçãozinho também aqui é digamos assim, uma sátira, né, ao falar no dialeto português e italiano. Outra tirinha, né, também do Hadid. Tu não me procura mais na cama, diz a mulher do Hadid. E aí a sátira vem ali, né, quando tá tudo apagado, ele traz essa luz, né, dizendo que está buscando ela. Então vejam que esse non aí também é uma marca, né, se a gente for observar, do italiano na fala do português. Continuando, né, a questão dos estereótipos. Vejam que, inclusive, a esposa do Hadid, ela se caracteriza, né, como essa mulher que representaria uma mulher que trabalha no lar, mas a roupa dela também é muito simples. Vejam ali, né, a gente tem a saia, uma espécie de pantufinha, de chinelo, né, e um pano na cabeça, sempre trazendo também, não só na fala como algo simples, mas no seu jeito de vestir também. Aí diz ela: o Guilhermino é o filho do Hadid, está no Rio e disse que está trabalhando na Globo. Globo, né, acredito que vocês tenham conhecimento, é a maior rede televisiva que nós temos aqui no Brasil. E aí aparece a piada, né, do Guilhermino, filho do Hadid, dizendo: olha o biscoito Globo, né? Vejam ali também toda uma questão de estereotipação que se faz, né, do Rio de Janeiro, obviamente, com aquelas mulheres, dando destaque para a bunda e para a coloração. Vejam que aparecem, né, pessoas da cor negra nessa foto, apesar de ter brancas também, o destaque se recai na imagem ali das personagens negras, né? E vejam que o globo ali tem a troca de L por R, né, em globo, que também faz essa menção ao digamos assim, essa origem, né, ítalo-brasileira, né, dele na serra que vai para o Rio. Então, na realidade, eu trago essa pergunta para a gente pensar juntos, né? Que outros aspectos estariam relacionados às estereotipações apresentadas nas tirinhas de Hadid? Ou seja, apesar da gente observar ali na fala, por exemplo, dele, né, essas marcas que a gente tem do gaúcho, né, ou melhor, do gaúcho, mas do italiano, descendente italiano brasileiro, existem outros aspectos, por exemplo, que representam também, digamos assim, estereotipações que são feitas na imagem e na fala. Isso para tentar trazer para vocês uma ideia que o preconceito linguístico, ele não nasce e se reproduz apenas na fala, mas ele também está relacionado a outros preconceitos que a gente encontra dentro da sociedade.
principalmente sociedades desiguais como a brasileira. Então vejam ali que na tirinha 1, não só a fala é estereotipada, mas esse próprio não entendimento, né, do Hadith de que o filho é vegano ou vegetariano e vai servir, né, espetinho de galinha em uma reunião na qual as pessoas estão discutindo, obviamente, a questão da alimentação saudável, não incluindo alimento animal. Aqui também, né, existe uma própria estereotipação também, se a gente for observar, né, um machismo e a grosseria dele não entender o que ela está dizendo, né, com tu não me procura mais na cama, esse interesse sexual, fazendo uma piada aí dele levando à luz, né, então não é um diálogo. O Hadith, além de ser grosso na fala, ele também mostra grosseria, seja na atitude com o filho ou com a esposa. E aqui o filho dele, obviamente, né, ele está olhando a bunda, né, daquela imagem que nós temos ali. Então, não é só a fala dele, né, que parece o falar inadequado, né? Ele ali se mostra também com uma atitude machista, enfim, inconveniente, né, de observar desse modo a mulher. E a própria estereotipação aqui no caso, né? Vejam bundas, enfim, mal tapadas, como se a gente observasse exatamente essa imagem nas praias, né, brasileiras. Então, falar em preconceito linguístico é, ao mesmo tempo, falar sobre machismo, é falar sobre desigualdade social, é falar sobre racismo, é falar sobre intolerância religiosa e entre outros fatores também, né, dos muitos que segmentam as nossas sociedades. Então, quando eu falo em preconceito linguístico, quando eu considero esse conceito como importante, seja na hora de ensinar ou de aprender uma língua, eu estou considerando que a língua, na realidade, é esse elemento que representa a linguagem, mas que reflete a sociedade machista, a sociedade desigual economicamente, sociedade racista, sexista, intolerante religiosamente também, a partir de algumas piadas que são feitas, né? Eu vou conversar depois com vocês, propriamente, depois dando exemplos, né? Mas, para vocês terem uma ideia, todos esses elementos aqui vão estar carregados na nossa fala, né? E quando a gente tenta se policiar, digamos assim, buscando sermos pessoas, né, mais coerentes com o nosso discurso, a fala ela acaba sendo um elemento fundamental, porque as nossas escolhas vão nos posicionar, obviamente, e também vão mostrar os nossos deslizes, né, em relação às nossas opiniões. Bom, então, primeiramente, nesse slide aqui, é importante salientar, inclusive, essa definição que eu trago para vocês ali na minha apresentação, que é a do português brasileiro. Por que eu não falei língua portuguesa, né, ou português? Porque se eu considero uma perspectiva, digamos assim, da sociolinguística, falar em português brasileiro é falar de um tipo de variação da língua portuguesa. Isso porque não é só no Brasil que se fala português, e nem somente em Portugal. Existem outros países também que falam português. Então, dentro dos estudos linguísticos, é muito comum, quando a gente vai falar em variação linguística, falar em português brasileiro, português europeu, quando vai se fazer menção a Portugal, e também ao português africano, falado, né, nas regiões que antigamente eram colônias de Portugal, assim como o Brasil também foi. Então, todas essas variações do português são importantes de serem mencionadas e demonstram que a língua portuguesa ela não é única, né? Ela tem suas variações, seus matizes, suas particularidades que constituem a identidade de determinada região. Então, pensando um pouquinho sobre os fatores que condicionam isso que nós chamamos de variação linguística. Aqui eu listei alguns, né? Podem ser que existam muito mais, mas eu acredito que esses acabam sendo os principais. Então, de onde vem a pessoa, isso influencia diretamente o modo ao qual ela fala, o status socioeconômico, ou seja, qual classe social ela se enquadra, o grau de escolaridade, o acesso que essa pessoa tem à escola também é fundamental. Isso porque em sociedades desiguais, se a gente for observar, a questão da escrita é fundamental, ou seja, é na escola, né, que as pessoas acabam tendo acesso a uma variação diferente, né, e comumente, digamos assim, lidem documentos. Então,
quem não tem acesso à escola se encontra geralmente marginalizado e à parte da sociedade, né? E a gente sabe que isso acaba reverberando depois em vários problemas no país. O Brasil enfrenta muito isso. Nós também temos a questão da idade, ou seja, a faixa etária que compreende essa pessoa vai modificar na escolha de palavras, na construção também, né, de determinados modos de escrita, a identidade sexual dessa pessoa, com que ela se identifica, além do mercado de trabalho, ou seja, a sua formação, e as redes sociais. Eu apresentando, por exemplo, esse trabalho para vocês, eu acabo escolhendo uma variação linguística mais formal, porque eu estou numa apresentação de trabalho, estou falando com boa parte de falantes que têm o espanhol como língua materna. Mas se eu estivesse numa roda de amigos ou conversando com a Patrícia em particular, certamente outro modo seria meu adotado, né, na hora de falar. Então, nós somos o que o Marcos Banho, né, que é um sociolinguista muito famoso aqui no Brasil, o nome mais famoso, eu diria, nós somos camaleões linguísticos, né? Essa ideia do camaleão, de mudar de cor, enfim, é o que nós somos, né? A gente muda o nosso modo de se comunicar e falar a partir do grupo ou com quem nós estamos interagindo. Eu acho que essa é uma das questões mais ricas, né? Enfim, quando a gente está aprendendo uma língua ou ensinando, é importante falar isso, né? Essa é a variação para esse tipo de questão aqui que a gente está aprendendo, seja produção escrita, né? Ou um diálogo oral. Isso tem a ver também com as implicações, né? Na construção do texto e de palavra. Patrícia, eu estou falando muito rápido ou está tranquilo? Tá tranquilo para mim. O que vocês acham, pessoal? Tá perfeito. Tá bom. Vou seguir, então. Alguns exemplos, então. Aí eu começo a falar um pouquinho com você sobre os exemplos e depois eu queria abrir para a gente poder discutir um pouco, né? Origem geográfica. Então, as distintas regiões que compõem o Brasil podem fazer, né, construções que vão desde palavras a construções de enunciados. Então, vejam, assim como eu tenho a interjeição ba aqui no Rio Grande do Sul e o ai mineiro, né, nós também temos construções em palavras do tipo tangerina, bergamota e mexerica, que vão significar a mesma coisa, mas vão ser escolhidas a partir de determinada região, e também construções em períodos. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente usa o não, né, para fazer algum tipo de afirmação negativa, a gente fala, eu não vou. Né? Vejam que ali a gente já suprime o u, né? Então eu falo, eu não vou. Parece vou de vôlei, né? Mas é bem assim que nós falamos. Na fala, né? Na escrita ganha o u, na conjugação. Mas, em alguns estados do Nordeste, nós observamos que ocorre uma dupla negação. Ou seja, a pessoa repete 2 vezes a palavra não, com esse intuito, né, de enfatizar a negação. Então, a pessoa fala, não vou não, né, que é algo que, digamos assim, na região sul, Rio Grande do Sul também, nós não fazemos. Então, construções do tipo não vou não são entendidas por mim, né, pela Patrícia, por exemplo, mas não são escolhas que a gente faria para dizer que não vai em algum lugar. Esse nome, né, dos 2 nãos para construir um enunciado se chama dupla negação. Bom, sobre o status econômico, né, reiterando, o uso de determinadas palavras e conjugação verbal pode caracterizar esse tipo de variação. Por exemplo, a questão do tu, que eu tenho certeza, né, até conversando com a Patrícia, vocês veem bastante, né, lá na hora do ensino, ou de aprender, né, as variações tu versus você. Então, no Rio de Janeiro, o tu, por exemplo, o pronome, né, de segunda pessoa, marca uma condição social desprivilegiada, ou seja, principalmente em comunidades, nós vamos observar pessoas falando tu, questão que aqui para nós, no Rio Grande do Sul, não é demarcado uma questão socioeconômica, né? E sim, na realidade, uma questão identitária de escolha por tu. Então, a gente vai ter carioca falando, por exemplo, nessas comunidades, tu não tem noção. E esse tu marcaria, digamos assim, a localização, geralmente em comunidades, né? Ou de pessoas que não tiveram tanto acesso à escolarização, da opção pelo tu. No Rio Grande do Sul, em contraponto, o tu, né, ele pode demarcar, principalmente na escrita, uma dicotomia social. Ou seja, a gente tem o tu fala versus o tu falas. É muito difícil a gente observar no Rio Grande do Sul pessoas fazendo a conjugação
adequada de segunda pessoa do singular com o tu, né? Embora na escrita haja, digamos assim, certa cobrança para que isso aconteça, principalmente quando é um texto formal, né? Formalizável, assim, a sua intenção. Mas a gente vai observar pessoas, por exemplo, que em apresentações, ou porque não conhece alguém, né? Ou em espaços acadêmicos, fazendo esse tipo de conjugação, do tipo, tu falas, tu fazes, tu compras, né? Porque isso vai demarcar, digamos assim, essa pessoa, tanto o acesso que ela teve a esse conhecimento, mas também a condição social dela. O acesso à educação também pode caracterizar, né, o tipo de variação que eu tenho. Então, por exemplo, a gente vai encontrar pessoas aqui no Brasil que falam parteleira, por exemplo, né? Às vezes tira até o i ali e é só parteleira, ao invés de prateleiras. Tauba, ao invés de tábua. Nós, ao invés de nós. E faz, ao invés de faz. Isso tudo Desculpa. demarcando, obviamente, o grau de escolaridade, mas às vezes, isso é importante também destacar, e aí eu trago essas questões depois mais para o final, essas escolhas do tipo nós, faz, por exemplo, vão estar atreladas à pessoa e à localização dela dentro de determinada prática social. Ou seja... Desculpe, não, a Cláudia tem uma pergunta depois, Marcelo. Pode fazer, claro. Desculpa, iba a perguntar que é parteleira. Prateleira é... vou tentar... Em espanhol, eu não sei qual é o correspondente, mas é aquela madeira que a gente coloca na parede e vai colocando objetos. Eu não sei qual é. Estante. Estante em espanhol. Mas prateleira ou partilheira? A gente fala, o adequado seria prateleiras, né? Mas a gente observa, por exemplo, na fala de algumas pessoas, a palavra parteleira, né? Que é essa dificuldade aí de fazer o som do pra, né? Do prateleira. Então a pessoa ela troca ali o pra, depois vem o ras no final e acaba fazendo aglutinações, né? Na hora de construir a palavra. Isso é muito comum, né? Assim como reordenações do tipo tauba ao invés de tábua, né? E acréscimos, como a gente vê em nós ao invés de nós. Então, esses usos, na realidade, também podem estar atrelados à questão de identidade. Do tipo, minha mãe e meus amigos falam desse jeito, eu também falo, mas eu frequento a escola. Então, tem casos particulares e nem sempre isso é um indício, mas ele pode ser uma suspeita para a gente criar algumas hipóteses do porquê que a pessoa faz determinadas escolhas. Bom, em relação à idade, né, a gente pode também avaliar que a faixa etária do falante vai estar relacionada a esse tipo de variação. E aí eu trago para vocês exemplos de como algumas questões vão variando com o tempo. Digamos assim, pessoas mais antigas, ao se referir a uma pessoa, por exemplo, né, por achar ela interessante, usavam as palavras pão e broto, né, para se referir a essa pessoa que tinham interesse. Então, isso valia tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Depois disso, a gente pode observar equivalentes nas palavras gato e gata, né, principalmente falado por jovens, né, quando querem se referir a essa pessoa que seria, digamos assim, interessante, né, para ter algum tipo de relação. Mas a gente observa também, por jovens, que isso já está ganhando outras conotações. Então, já se fala, por exemplo, gostoso, gostosa, para se referir a isso. Embora gostoso e gostosa façam um apelo muito mais sexual do que gato, gata, pão e broto. Não sei se isso fica claro, mas parece que nessa opção por gostoso e gostosa, o apelo sexual, a marca sexual, assim, a sexualização do conceito, fica muito mais latente do que eu falar, por exemplo, gato e gata, né? Então, o público, digamos assim, mais jovem, né, essa gurizada adolescente, ao falar isso, vai ter uma conotação sexual mais forte, né, nessa leitura de interpretação das palavras. Mas também tem jovens que chamam a guria interessante de cremosa. Vejam, né, essa característica que a gente dá, digamos assim, a algo alimentar, ganha essa noção. E é interessante, né, porque o gostoso também se relaciona com o cremoso, dependendo do que a gente está
tá se alimentando, né? Então a gente observa na realidade novas palavras, mas as conotações são muito semelhantes. E no português atualmente, eu não sei, Patrícia, se tu já tinha, acho que isso já era comum quando tu saiu aqui do Brasil e foi para o Uruguai, né? A gente verifica o uso das palavras pai e feio por jovens para se referir a outra pessoa. Sim, kata-kata. Principalmente Venga, menino. pessoas do sexo vamos. masculino. Então, por exemplo, a gente vai ver jovens adolescentes, quando querem chamar um amigo, chamar ele de pai. E não tem relação alguma com esse aspecto paternal, né? É só uma escolha, pai. E feio, ou a outra variação que é feio, também não tem, digamos assim, uma conotação de beleza, mas sim marca intimidade com a pessoa que eu estou falando. Essa palavra pai, né, para se referir ao outro, eu já vi gente, inclusive, mais velha falando, né? Porque parece que isso acaba digamos assim, entrando, né, no uso. Mas aí é esperar, digamos assim, o tempo para ver se fica. Bom, as questões de variação, elas vão estar atreladas, obviamente, né, à escolha de palavras, mas também a gente pode pensar na pronúncia. Por exemplo, a palavra animal com U, né, como a gente costuma falar, geralmente aqui no Brasil, mas se a gente for ver as pessoas mais antigas, ou aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas da fronteira, ao falar animal, eles vão falar animal, né, muito semelhante ao espanhol, por exemplo, tendo esse L mais palatalizado, como a gente chama na linguística, né? Então, vai ter essa marca também, né, idade e a região da pessoa em contraponto ao que a gente observa. Isso acontece, por exemplo, com palavras do tipo leite, leite e leite, né, que vai demarcar da onde a pessoa vem, por exemplo. Bom, aqui eu trago mais exemplos aqui, mas é naquele sentido divertido, né, que a Paty disse que seria interessante de comentar com vocês também, que estão atrelados, obviamente, às questões de identidade de gênero. A gente sabe que a questão de gênero, né, e o estudo da língua são muito, digamos assim, ricas, né, porque a identidade de gênero, o segmento que essa pessoa pertence, enfim, vai fazer com que ela faça escolhas tanto na hora de falar, mas também trazem, né, gírias que são típicas. Então, por exemplo, o uso de diminutivo, né, isso é comprovado nos estudos da linguística brasileira, ele é comumente associado ao sexo feminino. Não que homens não utilizem o diminutivo, né? E aí, às vezes, existe uma visão de que no Brasil tudo se fala no diminutivo. Na realidade, essa caracterização de diminutivo, ela é muito mais utilizada por mulheres do que por homens. Né? Homens, quando falam, por exemplo, no diminutivo, vão escolher algumas palavras, porque dependendo, no caso, se eles vão utilizar muito, isso, digamos assim, expõe eles a questionamentos, né, de orientação sexual. Então, palavras do tipo cafezinho, tipinho, lugarzinho e etc., né, são palavras, por exemplo, que podem ser comuns, tanto por mulheres quanto por homens. Agora, por exemplo, outras palavras, se eu utilizasse do tipo bichinho, por exemplo, né, se um homem falasse em Bonitinho. determinado contexto, talvez isso fosse algo que soasse estranho. Principalmente se o homem está num outro grupo masculino, né? Essas questões são interessantes também. Alguns léxicos são usados por segmentos sociais a partir da sua identidade de gênero. Então, isso eu até comentei, né, Patrícia, quando eu fiz aquela fala no outro encontro que a gente teve sobre o rolê, a gente vai ter palavras como boy, né, para se referir ao homem, então, principalmente utilizadas por homossexuais, mas as mulheres também acabam adotando essa palavra do boy. Então, do tipo assim, né? Estou dando exemplo para vocês. Ah, vou trazer o meu boy aqui, né? Vou trazer o meu namorado. Ou olha aquele boy ali, né? Se referindo, por exemplo, a um cara, um homem interessante em determinado lugar, né? Tem o boy magia também, né? Que seria uma espécie de homem muito bonito. Gays também, né? A gente observa na fala, né? Expressões que são, eu não digo que todo gay fala porque é um preconceito dizer isso, mas que são, digamos assim, expressões principalmente desses segmentos, né? A chamada bicha pão com ovo,
que seria o homossexual mais pobre, né? E o pão com ovo aqui faz referência à alimentação, uma alimentação simples. Da Elsa, né? Significa furtar dentro dessa linguagem. Então, se dizem, a fulana deu a Elsa, ela roubou alguma coisa, né? E hoje se faz uma piada muito comum aqui no Brasil, ao jeito, digamos assim, de identidade gay. Inclusive, os gays falam, às vezes, satirizando essa própria maneira, que seria o inhaim, né, no jeito de falar, assim, quando quer dizer alguma coisa. E também a expressão humana, que não simboliza aqui, talvez, inicialmente, o que poderia ser, que é a ideia de irmandade, né, do tipo a minha irmã mulher, mas humana no sentido de outra gay. Então, né, a fala mana, né, um gay falando com outro gay, por exemplo, para falar determinado assunto que eles estão conversando, por exemplo. E existem léxicos escolhidos pelo público masculino, para demarcar a masculinidade. Então, por exemplo, cara e véi, né, no lugar de velho, claro que velho também é usado, mas a gente já observa essa supressão para véi, e dos meu, né, para se referir a dos meu, também são expressões, por exemplo, que a gente encontra no público masculino para fazer, digamos assim, esse laço de afetividade com outro homem que se está, digamos assim, estabelecendo algum tipo de relação na conversa. E existem palavras escolhidas pelo público feminino para revelar afetividade, do tipo amiga do céu, né? Ai, amiga, tô com dor de cabeça. Então, é muito mais fácil uma mulher falar amiga para se referir a outra do que um homem falar amigo para se referir a um outro, né? Ele vai escolher palavras do tipo cara, velho. Mas, por exemplo, se nós estamos num bar aqui no Brasil e tu quer chamar o garçom, tu fala o amigo, né? O garçom já vai entender que é com ele que tu tá falando. Obviamente, né, as palavras menina, guria também são variações. Então, nesse E sentido de miga, né, Marcelo? amiga, Miga, miga também, miga, mas tu não vê, por migo, exemplo, né, Patrícia, um homem migas. chamar de migo o outro, né, mas um gay chamar outro gay de migo, ou um gay chamar um amigo hétero de migo, por exemplo, é tranquilo, né? Então, a marca linguística, ela revela muita coisa, né, se a gente vai parar para observar também, né? Sim. Bom, dando seguimento, né, me encaminhando para o final da minha Uma fala, pergunta. E claro. como expressão de parceiro, quando eles falam com tom de carinho na rua, entre homens, Cara, falam cara. véi, no sentido de velho, Daí. são expressões nesse sentido. Por exemplo, Brother também, não? Não se brother, usa mas é mais. que eu acho que brother é mais jovem, né? Mas eu acho que cara e velho são jeitos. Ah, e veja bem, dependendo do segmento. Se eu estou falando de adolescentes, a gente vai ver alguns adolescentes chamando o outro de feio, ou pai, né? Vem cá, pai, né? Quando está se referindo ao bom te ver, pai, né? Fazendo bem esse aspecto que quem perguntou agora tentou revelar de proximidade. Mas bro, brother também são comuns. Aí vai depender da região, né, e da escolha do falante, por exemplo. Vocês podem me interromper e perguntar também, viu? Eu sei que essas questões são sempre interessantes da gente pensar junto, né? O porquê da escolha e quais outras palavras poderiam ser usadas. Mas eu sei porque na fronteira se fala mais de parceiro. Ele é meu parceiro, ele, tudo isso. Parceiro? Sim. Ah, também é uma variação, mas eu acho que o parceiro, pelo menos aqui na região metropolitana, eu não vejo ele tão usado assim também, mas é uma escolha também falar parceiro, né? Mas eu acho que o parceiro, ele dá um afastamento. Sim, mas eu sei que eu perguntei para minha professora e ela me Uhum. comentou que era mais de um companheiro de negócio, pode ser, que era mais formal. E Também, mas pode ser afetividade também, mas é difícil tu por chamar isso, de parceiro alguém que é teu amigo, né? O parceiro, ele pode ser usado nesse sentido, quando eu estava falando, não sei se tu te lembra daquele exemplo que eu dei, quando tem um garçom e eu falo, amigo, me consegue um copo? Se eu falar, ô parceiro, me consegue um copo, teria um uso muito semelhante. Não sei se eu respondi tua pergunta. sim, sim, agora sim, Tá obrigada. bom. Bom, mercado de trabalho, então.
As áreas de trabalho também vão delimitar algumas escolhas de palavras, né, as quais demarcam o espaço e a formação do falante. Então, vejam, por exemplo, colaborador é uma expressão que a gente está usando muito aqui no Brasil para demarcar aquela pessoa que trabalha como atendente numa loja. Então, se fala colaborador nessa tentativa de apagar, digamos assim, um aspecto servil que essa pessoa tem para a loja, né? Então fala assim, nossa loja trabalha com colaboradores, mas na realidade são empregados, né? Se usa colaborador aqui num sentido bem para abrandar uma situação que às vezes é bem problemática do ponto de vista trabalhista. Chamar, por exemplo, de auxiliar de limpeza, empregada doméstica. Então a gente vê algumas escolhas que buscam, na realidade, humanizar mais ou, digamos assim, tratar melhor posições que são desprivilegiadas dentro da nossa sociedade, né? Por exemplo, pedreiro como ajudante de obra, né? Mestre de obra, por exemplo, para tentar abrandar essas definições que acabaram, digamos assim, né? Revelando mais ainda a desigualdade que existe no país. E também existem palavras que delimitam o campo, né? Quando o médico, por exemplo, usa a palavra cefaleia para se referir à dor de cabeça, né? Então, ao invés de ele falar dor de cabeça, né, no jargão da medicina, por uma questão de formação, pode-se falar cefaleia. E também outras expressões que acabam sendo estrangeiras e que a gente acaba utilizando também na nossa fala, do tipo, vou fazer o download, né, ao invés de vou baixar o arquivo. Embora ambas possam ser utilizadas, a gente observa isso. E agora, né, devido à pandemia, com essa questão de muitas reuniões, enfim, utilizando plataformas digitais, a palavra delay tem sido muito utilizada, né, em razão do atraso, né, do som ou na imagem que congela da pessoa. E aí, obviamente, o brasileiro vai criar coisas, né, do tipo delayzinho, né? Então, por exemplo, assim, estou conversando com a Patrícia, né, e aí trava a imagem dela e vem a fala depois, aí eu vou lá e falo, né, Paty, deu um delayzinho aí na tua imagem, né, fazendo menção ao delay. Bom, nas redes sociais, a gente vai perceber que existem também modos de falar, principalmente abreviações, né, numa tentativa de acelerar o processo de interação. E aí eu vou ter, obviamente, palavras, né, quando eu vou estar escrevendo um e-mail, do tipo prezado, atenciosamente, mas também, digamos, abreviações para acelerar esse processo da escrita. Então, VC significa você, TBM significa também, VMDL significa vamos dali. Vamos dali também é uma gíria muito mais jovem, né, mas bem utilizada aqui no Brasil, que é no sentido, talvez, do dali do espanhol, Patrícia? Acho que pode ser. Acho que Né? sim. Partiu, foi, Partiu, vamos isso, dali. vamos dali, né? Que é nesse sentido de vamos lá, vamos fazer isso, né? Seja para festa, para trabalho, para qualquer coisa, né? Eu me esqueci de botar aqui, tem o TMJ de Pode tamo ser junto. vamos arriba, talvez. Pode ser. Não sei. Eu teria que escutar mais o contexto para ver se dá para substituir. Tem umas coisas que só assim para a gente ver se tem, né? Sim. CPX para cupincha, que também é um jeito, né? Anteriormente a colega havia perguntado quais são os jeitos que um homem pode chamar outro, né? A gente tem também a expressão cupincha, que Estão não é... perguntando o que é. Não Estão perguntando. conheço cupincha, também não. No chat. Cupincha é esse cara que é teu parceiro para fazer as coisas, né? Então, por exemplo, vamos lá, Cupincha, vamos na festa, né? Então, é uma espécie de amigo, né? E nem sempre, e assim, inicialmente o Cupincha era muito utilizado quando se falava em crime, né? Então, fulano assaltou o banco e levou um amigo junto, o Cupincha dele, né? Mas depois essa ideia de Cupincha se apaga um pouco e a gente fala Cupincha também para amigo, né? Então, tá no lugar, ô Cupincha. Estão falando que em espanhol é copinche. Não sabia. É? Eu sabia que em espanhol tinha, é verdade. Bem parecido. Mas a gente não demarca agora só no sentido de crime, né? Tem também nesse sentido de parceiro e de amigo. TLG para tô ligado ou tá ligado, né? No sentido de que quando tu diz que tu tá atento a alguma coisa, que tu tem esse conhecimento, tu pode falar, né? Tô ligado, diz que tu tá falando, sei sobre o que tu tá falando. E SL para o sei lá,
né? Quando tu não entende ou é indiferente para algo que está acontecendo. E aí, por fim, queria trazer para vocês algumas reflexões, né? Não para ser respondidas, mas para a gente pensar junto numa conversa depois. Então, podemos pensar que os fatores de variação linguística ocorrem isoladamente ou eles podem ocorrer concomitantemente. Por exemplo, identidade de gênero e faixa etária. Ali eu expliquei, obviamente, por uma questão didática e para ficar mais fácil, as coisas separadinhas. Mas a gente sabe, por exemplo, que a identidade de gênero, né? Ou seja, mulher jovem, mulher idosa, mulher adulta, vão estar relacionadas, né? Então, a variação linguística ela não segmenta somente, ela, obviamente, por uma questão de observar a essa segmentação, mas as variações elas também podem se juntar para trazer determinadas questões de construção dentro da língua, seja na hora de Marcelo, acho que tu está falando um pouco rápido agora. Oh? Tá falando rápido. Tá bom. Não, eu queria te falar, comentar que escreveram aqui no chat. Não, mas tá ótimo, tá muito legal, tá muito interessante. Várias expressões. O Agostinho falou capincho, como é que era? Eu não conhecia essa gíria. Cupincha. Cupincha es el niere del español uruguayo. Tem aqui uma expressão que é niere. Niere, que eu acho que é tipo... Aí eu não sei como explicar o niere, mas... Uma pessoa mais ruim, mais que escuta cumbia e tudo isso. Ah, tá. Ai, aqui a gente tem mano. Ruim, Aqui a gente tem humano, né? Para esse tipo, né? Que seria essa pessoa mais... O funkeiro, né? Zica, se chama também em São Paulo, né? Esse cara que, digamos assim, gostaria mais de funk, né? Esses estilos, assim, de música que são estereotipadas também, né? Que sofrem preconceito. Sim, estão falando ali jerga plancha, funkeiro. Esse eu já tinha escutado, eu já tinha ouvido em espanhol mesmo. Cancheiro, eu acho que eu já ouvi também nesse sentido, não sei. Eu sei que no Chile eles chamam de flight, né? Não sei se no Uruguai também se utiliza para se referir, né? A quem escuta cumbia. Bom, então vou voltar aqui, vou falar um pouquinho mais devagar então, Paty. É bom tu me desacelerar, porque essas coisas eu vou falando, é bom que alguém me diga. O que eu quis dizer aqui para vocês então, pessoal, nessa primeira reflexão aqui do slide é a seguinte: eu posso ter uma variação que está atrelada, por exemplo, à identidade de gênero, ou seja, feminino, masculino, mas também a questões de orientação sexual, mas que se relacionam com faixa etária. Por exemplo, podem existir garotas que falem do tipo miga uma com a outra, mas vai ser muito difícil duas mulheres no Brasil idosas se referirem uma a outra como miga, ou até amiga, né? Geralmente elas vão optar pelo nome da outra, porque essa expressão acaba, digamos assim, indo muito mais para um teor jovem de identificação do que de adulto. Agora expliquei melhor, Paty? Perfeito. Tá. Perfeito. Dando seguimento, então. Ao considerar o preconceito linguístico, né, como mais uma manifestação relacional a outros preconceitos, né, seja aqueles que eu havia dito, como racismo, enfim, preconceitos atrelados à religião, orientação sexual, podemos falar também em adequado e inadequado, a determinado uso em certo contexto, ou seja, o que eu quero trazer aqui para vocês é que essa noção de dizer, o fulano fala errado em português, né? A gente não pode dizer que é errado, porque daqui a pouco isso está relacionado ao acesso que a pessoa teve à escolarização, ou ela sabe falar daquele modo naquele grupo, mas não quer dizer que ela escreva daquele jeito ou que ela fale sempre daquela maneira. Outras questões podem estar vinculadas a isso. Então, é mais politicamente correto a gente utilizar as expressões em português adequado ou inadequado. Ou seja, quando eu estou falando com um aluno, né? É mais adequado nesse contexto falar isso do que isso, por exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui que fique mais fácil. Se a gente vai se a gente vai conversar, por exemplo, com alguém numa entrevista de emprego em português, tu não vai chamar a pessoa que está te entrevistando de brother, né? Ou cara, por exemplo, porque é inadequado para aquele contexto,
né? Então, dá para chamar pelo nome, senhor, senhora, dependendo da relação que se estabelece, né, com essa Mas pessoa. o contrário também pode acontecer. Também não é adequado, por exemplo, eu chamar o Marcelo de senhor, ao Exato. senhor Marcelo. Isso, A gente tem a mesma exatamente. idade, nós temos uma relação de amizade, eu não vou chamar ele de senhor. Exatamente. Então, não é que sempre ser formal é adequado. Nem sempre, né? Eu me lembro, Patrícia, agora comentando com o pessoal do espanhol lá na URGS, a gente tinha aula, às vezes, com o pessoal do português para estrangeiros, né? Aí eu me lembro uma vez agora eu não me lembro qual era o país dele, era na América Central, Costa Rica, talvez. Ele falou, eu sou um menino muito animado, só que, tipo, ele tinha 30 e poucos anos, né? Então, ele é um cara muito animado, ele é uma pessoa, né? Porque menino, ali no caso, se refere a uma pessoa muito jovem, né? Sim. Talvez ele tenha escutado essa expressão, né, para se referir a alguém do tipo, esse menino, mas não naquele contexto, né? Eu me lembro que o pessoal ficou rindo, porque não é o mais adequado, né, ao se referir a um homem de 30 e poucos anos, por exemplo, fazendo referência assim, né? Seguindo, né? Acreditar em um único uso da língua, principalmente ancorado em regras gramaticais, não seria reduzi-la, desconsiderando os inúmeros fatores que a constituem. Aqui, pessoal, é uma reflexão no sentido, não é porque eu não tenho domínio gramatical sobre algumas coisas, ou porque a minha fala carrega traços da minha identidade uruguaia, enfim, que eu fale errado, né? Isso não é equivocado, por exemplo. Isso tem a ver contigo. São questões de regra. Por exemplo, ninguém pode dizer que eu não conjugo tu, que eu falo errado, por exemplo. Olha, numa perspectiva, ao enxergar a gramática, a conjugação, sim. Mas quem me escuta me entende, tanto que me responde. Então, essas questões de adequado e inadequado, né, em contraponto a certo e errado, são muito importantes quando a gente pensa em sociolinguística e no ensino de língua com viés de acabar o preconceito linguístico e enxergar a língua num aspecto muito mais amplo, né, do que o entendimento apenas gramatical. E o errado, né, o que nós chamaríamos de inadequado linguisticamente, é incompreendido sempre, né? Essa é a questão. Às vezes a gente faz uma forçação de barra, e isso acontecia muito comigo no espanhol, né? Do tipo as pessoas falarem, mas é que em espanhol não se fala assim, né? Porque a gente acaba aprendendo um espanhol estándar. Mas as pessoas me entenderam, tanto que estão me auxiliando ali, né? Então dizer que é errado, né? Não, ninguém fala assim. Essa é outra expressão também que é curiosa, né? A gente escuta muito isso. Mas ninguém fala assim. A gente não tem noção se as pessoas não falam realmente. Óbvio que tem coisas que são mais comuns, né? Mas julgar o outro a partir da sua única perspectiva, né, de língua é muito complexo. E aí, por fim, uma brincadeira que eu trago para vocês. O brasileiro, eu acho ótimo, né, nesse aspecto de brincar com a sua própria língua. Ali ele traz, né, uma brincadeira. A evolução da língua portuguesa. Então, Virgem Maria, né, que é uma expressão que a gente utiliza muito no português, né, como vocativo, né, para algo de espanto, enfim. Obviamente, né, uma herança, né, de uma colônia católica, enfim, já tem transformações para o Vixe Maria. O Vixe Maria se reduz, né, para Ixi Maria e para o Vixe, né? E o Vixe ali, vocês vejam que já até mudou, né? Ao invés de ser Vixe com V-I-X-I-E, ele é V-I-S-X, né? Do tipo Vixe, né? Que seria o Virgem Maria. Nem eu me lembrava mais que o Vixe era o Virgem Maria. E o Ixi Maria pode ser o Ixi, Itmalia, né? Que a gente utilizou muito numa época aí de fazer piada, né? Que seria algo carinhoso, né? Do tipo Itmalia, que coisa mais linda, né? No sentido de se referir a algo como bonito. E o Algo Ish, fofo. como fofo, exatamente. Principalmente nas eleições se brincava muito, né? Com o Itmalia, né? Que é esse Malia ali é essa coisa de tentar imitar uma criança falando, né? Ao invés de Maria, Malia, né? Tipo Magali, né? Enfim, na hora de falar. Desculpe, não é a Magali, é o Cebolinha que faz essa troca. O Cebolinha. E por fim, aqui eu queria apresentar para vocês, essa página é muito bacana, quem tem Instagram, né, e puder seguir, é uma página brasileira, onde o pessoal brinca com essa questão da imagem e o conteúdo. Aí eu trouxe para vocês, né, ali a brincadeira.
Esses caras, pessoal, que a gente observa com esse óculos, é o que a gente chamaria, se visse de, por exemplo, como é que que ele falou que se chama no Uruguai, humano? Como é que é? Plancha. Plancha, é como nós chamaríamos aqui, né? O Zika, essas definições, né? Pelo tipo. Mas daí desestigmatiza, ou seja, modifica a imagem dessa pessoa ao colocar um livro, né? Uma Então pessoa essa pessoa, culta. exato, uma pessoa culta. O outro está até fazendo uma pose, ele botando a mão no queixo, né? E vejam, um tá lendo Eduardo Galeano e o outro tá lendo Bell Hooks, né? E aí olhem ali, né? Carai menor. Esses europeus são tudo atrasalado. Então olhem ali, carai. Pessoal, é um jeito de falar um palavrão aqui no Brasil que é caralho, né? Se fala muito, né? A Paty tinha dito, tu vai contar sobre palavrões, alguns eu vou ensinar aqui. Então, carai é um jeito de falar, né? Mas também tem caralho. É o jeito de reduzir a palavra caralho. E menor é um jeito paulista de se referir a alguém que é menor de idade. Então fala, né? Ele é menor. Então, carai menor. Esses europeus são tudo atrasalado. Não sei se vocês conseguiram pegar essa essência, mas seria ele sintetizar a leitura dele sobre as veias abertas da América Latina, né? E toda a crítica que o Galeano faz à colonização europeia, né? Tanto portuguesa quanto espanhola aqui no nosso continente. Aí do lado nós temos, né, o outro lendo, né? E ele vai lá e diz, né? Pode, pá, os mano tem que pegar a visão da chavosa também. Chavosa, que no caso é a cremosa, a mulher, né? No sentido de que os mano, né? Ou seja, os caras, os brothers, eles têm que também entender a visão das mulheres, né? Para conseguir, digamos assim, se emancipar e serem pessoas melhores. Então, é bem bacana nessa página, que vocês vão poder ali encontrar expressões, principalmente de São Paulo, né? Mas, digamos assim, essa surpresa que a gente tem ao ver imagem ali externa e jamais imaginar que essas pessoas leem, por exemplo, esse tipo de obra, né? Que é aquilo, a estereotipação que a gente faz das coisas, né? Seja dos humoristas estereotipando a imagem do gaúcho, do Hadith fazendo a estereotipação do iote, e agora a gente olhando, por exemplo, esse tipo de pessoa, né, a partir dessas características, e acreditar que eles não poderiam ser letrados, por exemplo, né, pessoas que têm mais conhecimento. Então, a língua, sim, ela reflete preconceito. Era essa a minha conclusão. Queria agradecer mais uma vez a quem está me escutando. É muito bacana falar disso, falar um pouquinho do meu país, obviamente, e da língua que vocês estão aprendendo. E deixo aqui o meu e-mail para quem quiser me escrever, perguntando alguma coisa. E aqui eu coloquei 3 variações de agradecimento, Paty, para fazer uma brincadeira, da mais formal a menos formal, né? Do tipo, muito obrigado, obrigado e valeu. Ai, amei! Muito bom! Amei, Marcelo, muito legal. Muito legal. Eu adoro que o Marcelo, ele sabe muito dessas coisas plancha. E ele deu aula há muito tempo em escola pública, né, no Brasil, uma escola bastante precária, né, Marcelo, que tu trabalhou. Escola estadual, né? E trabalhou muito com alunos que seriam considerados planchas, mas ele faz esse trabalho de tentar desestereotipar, se é que existe isso. Mas, enfim, né, que existem contextos diferentes de fala e que tu pode ser plancha e, ao mesmo tempo, em outro contexto, enfim, ser cult e ser A gente tem essa coisas. ideia, às vezes, de dizer assim, mas as pessoas falam desse jeito, um dia que vai parar a língua, né? Não vai parar, a língua está evoluindo, as coisas não vão sumir, a gente vai continuar falando a mesma língua, né? A língua ela é a identidade. A língua vai ser um problema quando ela não servir para as pessoas, do tipo, eu não consigo me identificar com aquilo que eu estou falando. Enquanto isso for acontecendo, a língua vai servir, né? Por isso que é importante a gente entender isso. Principalmente nós, assim, né, que estamos estudando e falando o português brasileiro, que o Brasil é um continente gigantesco, tem muita variação, é muito complicado falar em certo e errado, é muito reduzir algo que é muito mais complexo, né? Então é bacana a gente sempre utilizar esses conceitos assim de adequado, inadequado e se questionar mesmo até que ponto isso é erro ou não é para aquele momento. Amei.
E ia comentar para você que também aqui temos uma expressão que é parecida a caralho, que você diz, né? Ah, sim. Aqui seria carajo. Ah, isso. Exato, Sim, é bem ela acaba parecido. perdendo, né, Cláudia, aquela questão de conotação sexual, né, se referindo ao membro do homem. Então, as pessoas falam caralho, por exemplo, mas não pensam nisso, né? Então, a gente acaba percebendo que até o palavrão, a expressão, ela vai perdendo aquele sentido, né? Porque, geralmente, o palavrão ele está muito atrelado à questão sexual, né? A membros, né, do homem e da mulher. Principalmente da mulher, se a gente for observar, porque na sociedade machista se cria todo um tabu em cima disso, né? Mas, enfim, às vezes as pessoas falam e não pensam nisso, né? É aquela coisa automática do tipo, bati meu dedo, que caralho, né? E não tá pensando nisso. Sim. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Tem várias pessoas elogiando ali, Marcelo, que aprendeu várias gírias, a Cíntia. Muito obrigado, muito boa, valeu, adorei. E eu queria te agradecer muito também, Marcelo, novamente. Foi muito legal. Muito bom. Marcelo, uma pergunta. No Brasil, existe alguma coisa assim na cabeça das pessoas como uma norma culta, uma norma linguística que seja de mais valor, por dizer de alguma maneira? Por exemplo, a língua falada no Rio de Janeiro, a paulista. Sim. Raquel, bem interessante essa tua pergunta. A fala do Rio de Janeiro, ela é considerada um padrão do Brasil. Isso. Tanto que é muito interessante, Raquel, foi feita uma vez uma pesquisa sobre a percepção do brasileiro do português. E aí se colocaram imagens de vários brasileiros famosos, né? E aí pediam para as pessoas dizerem quem é o brasileiro que eles acham que fala o melhor, né? O melhor no sentido de realmente o português. E as imagens escolhidas foram da Fátima Bernardes e do William Bonner, que apresentavam naquela época o Jornal Nacional, que é aquela fala conjugada, coerente, né? E carioca, por exemplo, né? Então, tem muito isso. E a Paty conhece. Nós tivemos uma amiga, a Roberta, aqui do Rio Grande do Sul, quando ela foi fazer uma série, ela tem um sotaque igual ao meu, né? Igual ao da Paty, gaúcho. Disseram para ela, vai ser muito difícil tu conseguir papel, porque tu tem esse traço muito gaúcho na tua fala. Então vai ficar estranho na hora das pessoas te escutarem, porque elas vão achar que tu é gaúcha. Nunca vão ficar pensando assim, né? Como é que uma mãe e um pai carioca vão ter uma filha falando desse jeito? Então tem muita gente que faz trabalho com fonoaudióloga para apagar esses traços, né? A Grazi Massafera, não sei se a Paty se lembra dela, né? Que foi integrante do Big Brother. Ela era do interior do Paraná. Então ela fazia o R muito forte, né? Do tipo porta, falar. E aí, o que acontece? Como ela virou uma artista global, hoje tu vê ela fala falar, porta. Né? Então ela apagou totalmente aquela marca do R dela para se adequar ao falar. Que eu acho que é um problema na realidade, né? Porque a gente está no mundo da ficção, eu acho que essas coisas de sotaque a gente acaba nem dando bola, né? Mas a gente sabe que isso repercute muito, né? Eu acho que no espanhol é muito comum ver dublagens da Colômbia, né? Na hora das pessoas dublarem, porque falam que é um espanhol menos marcado. Né? Espanhol neutro. Isso, neutro. Eu acho que é mais o gallego. Oi? Que é mais traduzida com o gallego. Ah, sim, isso, que pareceria mais brando, né? Que a pessoa não falaria, pois, é um uruguaio falando, né? E, enfim, estranho. Então, eu acho Marcelo, que aqui no Netflix tem uma série que é sobre o Pablo Escobar, eu não me lembro o nome, mas quem faz o Pablo Escobar é o Wagner Moura. E eu já vi muita gente que é nativo de fala espanhola que acha, tipo assim, não dá para acreditar no Wagner Moura fazendo o Pablo Escobar. Porque ele tem sotaque brasileiro quando ele fala espanhol. Claro, ele óbvio. praticou muito e tal, mas ele fala como um brasileiro, né? Cíntia, aí eu acho que o sotaque brasileiro não desaparece nunca, né? A nossa alma. É a identidade que fica para sempre. É isso. Posso comentar algo? Claro. Olha,
Eu sou paulista, criada no Rio de Janeiro, então o meu sotaque é meio doido. Mas toda vez que eu vou lá em São Paulo, eu vejo expressões novas e eu digo, de onde tiraram isso? Da televisão, das novelas. As novelas, que eu acho que são da Globo, de repente eu vou lá e tudo que eles diziam para mim, minha família, dizia é verdade. O que é verdade? O que você falou? Mas toda hora diziam, é verdade, é verdade. Eu estava chateada de tanto verdade. Eu falei, meu Deus do céu, caramba! Tudo. Então, eu vi que a televisão, as novelas, influem muito no falar das pessoas. A Pelo menos lá música, em São a Paulo, música né? também eu acho que é Também. um condicionante, né? Se a gente pega, por exemplo, Uhum. hoje o funk para os jovens, né? Mas teve uma época, né, Patrícia, que o sertanejo estava muito famoso aqui. Então tinha muitas Eu expressões vou que o falar sobre pessoal falava feminejo, aliás, sertanejo, essa semana. né? E aí as pessoas falavam coisas que eram da música sertaneja, que é uma cultura de uma região, né? Que aqui seria o caipira, né? Que a gente chamaria, que é aquela pessoa que é mais do interior. Só para comentar ali, o Pablo tinha... Instituto Souza quer falar também. Ah, tá. Alguém Pode quer... falar. Dois pontos. Achei interessante agora que ela falou do É Verdade, que como que foi uma febre antes de sair do Brasil, e da Sabrina Sato, que falava, é verdade, É sempre tem verdade, é uma verdade. propaganda, não sei, eu acho que era de um Exato. canal, de algum programa, emissora, e tinha, é verdade. Ela fala, Sim. ela tem o R, E tá aí justo, verdade. sim, sim. E justo um pouco tocou o assunto que estava trabalhando com os alunos do segundo ano, a ideia do Nordeste, dos jornalistas que queriam ter um papel, não sei, em jornal nacional e tinham que neutralizar e tirar o nordestino da fala. Um pouco eu estava falando a ideia de como conseguir o papel. Sim, incrível isso. Sim. Não, estou amando sua apresentação. Exato. Na realidade, a gente vê isso... Eu amei o teu sotaque. Aqui já praticamente não tem o meu sotaque, já do espanhol, já quando falo com minha família, não sei. Mas assim, o que eu acho que é interessante a gente levar, né, dessa fala é que assim, não tem problema a gente escolher a variação que a gente mais se identifica, porque ela está atrelada com a nossa identidade, né? E assim, impossível as pessoas acreditarem que a gente fala uma única fala, né? É muita composição, é muita escolha. Só para o final ali, o Paulo tinha escrito manezinho, né, para se referir ao mané da ilha, que seria a pessoa que nasce em Florianópolis, né? Aqui eu acredito que um montão de gente A tem Cíntia. tem Cíntia. A Cíntia Miller. Tu Sim, nasceu em Florianópolis, né? o Manezinho fala completamente um português completamente diferente. Isso. Que... O português do manezinho da ilha, ele é um português de herança muito Portugal, né? Então eles têm aquele jeito de falar que se assemelha muito ao jeito português de Portugal. Então tem expressões, por exemplo, segue todavia, né? Agora tô falando de palavra, não do jeito deles falar, porque eles falavam assim, tá entendendo isso? Eles têm até um ritmo diferente, né, de demarcar. Não sei imitar, A gente mas tem a gente uma aqui no Rio Grande do manezinha Sul aqui. tem? A Cíntia, tu não é? Eu sou porto-alegrense, mas eu morei... Por que eu achava... Porque eu morei muitos anos em Floripa. Eu morei um tempão, morei uns 7 anos em Floripa. Então, eu conheço Manezinho, Mané da Ilha, as gírias. Tem personagens também, tem uns personagens, como tem o Raditz, tem um personagem que eu não vou lembrar o nome agora, porque eu sou esquecida mesmo, mas ele é um personagem bem conhecido. E ele é manezinho e fala... Se tu nunca morou em Floripa, é praticamente impossível entender o que ele está falando, porque ele escreve exatamente como se fala, com tudo cortado. Não sei se você conhece, Pablo, esse personagem, o Manezinho da Ilha, que fala... Eu vi algumas tirinhas. Assim, umas tirinhas, sim, tem umas tirinhas. Eu quase tenho que ler em voz alta, eu tenho que ler em voz alta. Isso que ele quis dizer aqui, mas é muito engraçado. A gente acabou tendo mais contato com o sotaque deles, eu digo a gente no sentido Brasil, quando o Guga, né, o tenista, ele ganhava, então o Guga, ele
ele é manezinho da ilha, obviamente, né? Dono de boa parte das coisas lá em Florianópolis, rico, né? E a gente via aquele jeito dele falar, né? Que eu acho que foi uma das personalidades que mais se destacou, assim, em termos de variação, né? Das pessoas conhecerem. Mas a gente que vai lá para Santa Catarina e vê o jeito de falar, que é bem próprio daquela região, né? Não é toda Santa Catarina, né? É ali, Florianópolis e tal, né? É diferente. É isso, então, Paty. Não sei se o pessoal tem mais perguntas. Queria agradecer, foi muito legal trocar essa ideia com vocês. Foi muito bom, Marcelo, foi muito bom. Então, acho que a gente pode ir finalizando, que daqui a 10 minutinhos tem outra palestra que até é relacionada com o que a gente está falando. O título, deixa eu falar aqui. Não vou falar errado. Então, eu achei que como conclusão pode ser que a língua é mais como a repetição das pessoas, né? Como a fala dela, mas por maioria. Assim, a gente tem que entender a língua como uma manifestação, né, da linguagem. E a língua, ela vai ter as suas particularidades, porque nós somos diferentes entre nós. Essas diferenças vão se refletir diretamente na língua. Então, a gente vai ter variações que são próprias da fala e variações que são próprias da escrita. Então, por exemplo, eu não posso te chamar de VC, que é o você, porque o VC é lá na hora de escrever, por exemplo. E aí é engraçado, né, Patrícia, que, por exemplo, eu falo VC para ti, se eu quiser rapidinho, mas eu falo tu quando eu estou falando contigo. Então, a gente tem... E é isso, gente, é muito rico. Se a gente for parar para pensar assim, é incrível, né? E é muito legal quando a gente está aprendendo uma língua, entender que os nossos colegas escolheram outras variações e estão testando ali o seu jeito de falar. Eu acho que é isso aí, a gente tem que incentivar e trabalhar com essa noção de... E não existe neutro, né, Marcelo? Não tem. E trabalhar com aquela noção de, pai, fulano fala errado, não é assim que se fala, porque não existe isso. Olha, linguisticamente é inviável alguém dizer que ninguém fala daquele jeito. Tem que perguntar para todo mundo para saber se alguém não fala, né? Tem vários fatores que funcionam e marcam a cultura, enfim. Obrigado mesmo. Legal essa constatação. Muito obrigada, Marcelo. Foi muito legal. Obrigada mesmo. A Cíntia escreveu aqui para mim, ó, políticas de repressão linguística no Brasil e a construção de uma nação monolíngue. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Bem legal, bem legal. Vai começar daqui a pouquinho. O Rafael, também diretor, está te agradecendo aqui, o Marcelo, que ele não pôde ficar até o final. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que participou. Um beijo e continuem participando. Obrigada, Marcelo. Tchau, Beijos. gente. Fiquem bem. Obrigada, Marcelo. Tchau. Tchau.